Olá, tudo bem? Como vocês estão? Gente, quanto tempo! Tivemos férias e voltamos agora na segunda temporada do Agora Elas. Tô muito feliz de estar de volta e assim, em grandíssimo estilo. Uma convidada assim, batalhada. Tava na minha wishlist. E é uma pessoa que hoje eu tenho o prazer de chamar de parceira, de amiga. É uma pessoa que me inspira, uma mulher inspiradora. É uma mulher que eu conheci em razão do meu outro trabalho. Faz tanta coisa ao mesmo tempo. E ela tem uma postura muito forte. Nós vamos falar um pouquinho hoje com a Andréia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Roberta, de estar aqui. Eu que já acompanhava o podcast, vi tantas histórias boas de outras mulheres, opiniões fortes. E também porque eu admirava, porque a Roberta também é 1001 atividades. Ela tem tantas funções e tantas funções importantes e inspiradoras e resolveu tirar um tempinho do seu tempo para se unir a outras mulheres, para que a gente pudesse falar da nossa vivência, da nossa vida. E isso é muito especial, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Já ouviu, todo mundo já acho que já ouviu falar isso, assim, que às vezes a terapia que a gente precisa é uma conversa com uma amiga? Então, é isso que eu enxergo, esse bate-papo sobre temas variados sobre a vida. A gente conversa aqui sobre vida, nem sempre é só sobre pautas da mulher, mas é sempre sobre a visão da mulher sobre a vida ou como é que a gente passa pelas coisas, né? Então, às vezes é um jeitinho de tomar um cafezinho com alguém que está do outro lado e que está passando pelas mesmas coisas e que às vezes acha que está meio sozinha no mundo ou que às vezes está passando por alguma coisa legal e vai achar legal e às vezes inspira, às vezes confronta, às vezes eu falo alguma coisa que a pessoa às vezes vai olhar e falar isso aqui é o que eu não quero ser. Sabe assim? Sei bem. A pessoa pode olhar para o que a gente está falando aqui hoje e falar assim, gente, não quero essa vida, mas povo, Deus, menino, não descansa. Não concordo não com nada do que elas fazem, exatamente. Quero fazer boa tarde. Tá tudo bem. É para levar a reflexão. É sempre isso. E são opiniões. Ninguém aqui é dona da verdade, cada uma a partir da sua vivência, né? Nós conversamos um dia desse, num evento aí, sobre um assunto que eu acho que é muito interessante da gente colocar, e não tinha convidada melhor para falar sobre isso, sobre o quanto que a mulher precisa sentir que pertence e tomar posse do seu lugar, porque tivemos sim, historicamente, assim, uma questão de que mulher não tinha espaço para nada, não tinha lugar para nada, né? O movimento feminista foi muito importante. Tivemos uma necessidade de batalhas muito duras, né? Para que a mulher conquistasse seu espaço, para que pudesse conquistar o direito de trabalhar, de estudar, né? De escolher o que fazer com a própria vida e tal, né? De não ser dada em casamento por alguém para alguém. Mas ainda sinto falta em algumas mulheres de tomar posse desse lugar. Essa é uma questão importante. Mas o que eu vejo também, Roberto? Nós estamos ainda em processo de evolução. O movimento, ele não finalizou. Nós não chegamos à igualdade. E acredito também que nós estamos ainda num pico de desigualdade. Avançamos muito, mas esses avanços trouxe um movimento também de reação dos homens, que a violência tem aumentado muito e o grau de violência tem aumentado, porque os homens não aceitam esse espaço, mas também tem esse outro lugar psicológico nosso. A gente lutou tanto, mas a síndrome de impostora grita. Tem gente falando que não é merecedora. Hoje mesmo você falou do café com a amiga. Uma amiga minha me ligou e falou, olha, eu tô tratando na terapia porque eu não me sinto merecedora do que eu estou vivendo. Olha. E isso é muito, assim, forte para nós, porque nós vivemos muito com a criação de que nós precisávamos caber nos lugares, que nós precisávamos agradar, que a mulher ela precisava ser aceita.
Então, nós passamos e criada para servir. E criada para servir. Então, nós passamos o tempo todo na sociedade, mesmo que às vezes inconsciente, os nossos arquétipos são todos de ser aceita. Você arruma a mesa para a mulher receber na sua casa, você cuida os filhos para serem boas filhas. Isso não existe muito dentro dos homens, eles já estão, não é eles que recebem. Não é eles que criam esses filhos, né? Então, esse movimento de ser validada, nós precisamos começar a entender que nós estamos ocupando os nossos lugares, que aqueles lugares também são nossos por direito e que nós estamos, sobretudo, dando resultados. Que eu falei para essa amiga minha hoje, falei assim, escreve num papel tudo que você avançou nos seus últimos 10 anos. Da onde você veio e aonde você está. Escreve num papel as suas conquistas e nós vamos conversar depois. Maravilhoso. Porque, assim, a gente precisa entender, né, que nós estamos conquistando de fato. Nós merecemos esse lugar na mesa. E as suas pontuações são perfeitas. De fato, inclusive, essa é uma pauta muito relevante no seu trabalho, né? E eu não sei se algum dia chegaremos à igualdade. Nós torcemos para que sim, trabalhamos para que sim, né? E temos que ter fé na humanidade, que um dia isso vai chegar, né? E essa questão de se sentir merecedora ou de se entender merecedora por mérito, não é nem por essa questão de esperar que nos façam justiça, sabe? No sentido de esperar que nos digam que tá bom. Nós sabemos muitas vezes que tá ótimo, que o que temos feito tem dado resultado, que o seu trabalho é relevante, é importante, mas a primeira pessoa a enxergar isso tem que ser você mesma no espelho. E reconhecimento masculino existem grupos e grupos de homens, né? Infelizmente, a criação que a maioria dos homens teve não foi de valorização das mulheres, não foi de estimular nem as suas próprias mulheres, algumas vezes nem suas próprias filhas. Né? Com certeza. Então, assim, é gritante mesmo o que tem acontecido em relação à violência, porque a perda do controle da vida da mulher, né? A perda do volante que dirige o carro, que é a vida dela, né? E, assim, desestruturas mesmo, assim. O cara, às vezes, desorienta e foi que a mulher é propriedade. Muitas vezes... Tem uma das coisas mais legais que eu acho, mais evoluídas, é a obrigatoriedade do agressor fazer parte de um grupo reflexível. E eu acho que os homens têm mais resistência a ele do que a própria prisão. Porque é um grupo que eles vão poder falar sobre isso e realmente ter que refletir sobre as suas ações. E eu acompanhei esses grupos uma época para me entender um pouco, não lá dentro, porque a gente não pode participar, mas assim, eu fui acompanhando e conversei com homens que participavam. E o mais difícil era realmente eles enxergarem o tamanho da agressão que eles tinham. Isso é tão interessante, porque você falou assim, de que esperar o merecimento. Nós precisamos nos reconhecer merecedoras, por quê? Porque mesmo os homens que não se reconhecem machistas e tudo, eles têm inconscientemente crescido nessa sociedade que ainda é muito machista. E aí quando a mulher também, e aí esse é um confronto muito psicológico, quando ela bate o pé, preservando a opinião dela, defendendo a opinião dela, defendendo o trabalho, normalmente os homens atacam pessoalmente essas mulheres. Que ela é louca, que ela está descompensada, ou que a moral dela não está adequada, ou que ela está fazendo-se de vítima, está reclamando demais. E nada do que ela está fazendo, que aquelas mulheres estão fazendo, são diferentes das ações que eles fazem, ou muito piores. Só que a nós nos atacam moralmente, e essa moral e essa ética para as mulheres, elas são muito caras, porque elas são o valor delas é muito medido, nosso é muito medido em razão disso. Sim. Ainda é. E é tão interessante essa questão, porque nessas ações de mulheres do mês da mulher que passou agora,
eu vi uma pesquisa que me deu um choque assim, de realidade, que falava o seguinte: os homens, se eles preencherem 30% dos requisitos para uma vaga de emprego, eles se candidatam. As mulheres preenchem 70% e não se candidatam. E aí tem uma frase, e a gente precisa começar a reconhecer as mulheres que são inspirações para nós e tal. A Thalita Hayazaki é a nossa secretária-geral da UAB, seccional Goiás. E ela tem uma frase que eu amo, que ela diz o seguinte: para ser é preciso estar. Então ela diz o seguinte: se você quer as mudanças, você precisa estar no lugar onde você quer as mudanças. E no meio dos homens que tomam as decisões. Nós falamos disso esses dias. É verdade. E ela está ali no meio dos advogados, que a maioria é mulher, mas ainda é coordenado e comandado por homens. E ela tem feito um trabalho excepcional. Então, tanto que é importante uma mulher estar lá, abrindo esse caminho, mostrando esse ponto de vista. Então, essas são questões de pontuações que as mulheres precisam compreender. Eu estou aqui por mérito próprio, pelo que eu consegui entregar. E ousadia. Nós precisamos ser ousadas mesmo, porque senão nós não... É bater o pé na porta, porque ninguém vai abrir pra gente. Eu particularmente devo muito a muitos homens. Devo muitíssimo a inúmeras mulheres. Porque são sempre mulheres pavimentando a estrada para que nós possamos passar, né? Se a gente olhar para a história, para as nossas familiares, para as nossas mães, para as nossas pares, enfim, para as mulheres que cuidam dos nossos filhos para que a gente possa trabalhar, né? Exatamente. Então, mas assim, tem muitos homens que me abriram portas de uma forma muito gentil. E o que eu vejo nesses homens? Eles são... Você vai atrás e vê como é que esses caras foram criados. E eles foram criados com valores diferentes dos outros, normalmente. Sim. Eles são aqueles caras que tratam muito bem as suas mães. Eles são aqueles caras que veem os pais tratarem as mães muito bem. Eles são educados para ser gentis mesmo. E tem um especificamente, assim, nunca fomos parceiros de trabalho, mas nos encontramos sempre, assim, e desde que quando eu comecei no mercado imobiliário, no caso, gente, eu não sabia nada. Ele tinha uma gentileza para conversar comigo e ele ia pontuando coisas, assim, eu falava pouco, perguntava muito e com certeza do pouco que eu falava muito besteira. Eu sei disso. Não é porque eu achava que era, é porque eu não sabia mesmo. E hoje eu sei o que eu sei, eu sei o que eu não sei. Mas não, eu não sabia quase nada mesmo e eu estava ali para aprender. Só que, eventualmente, as pessoas me faziam perguntas. Por exemplo, sobre empreendimento, assim. E assim, você vê gentilezas, sabe? Às vezes a pessoa, ela meio que te ensina sem te corrigir diretamente, sabe? E foram me abrindo espaços também. E hoje eles me dizem, esses que acabaram se tornando meus amigos e parceiros de alguma coisa, até lá do sindicato e tal, inclusive esse que eu tô falando é um deles, eles falam assim, porque você é entrona, sabe? Você vai entrando, não tá segura, tá claramente nervosa, diz que não sabe, mas tá lá, sabe? E assim, eles falam isso, mas eu também acho que é gentileza deles, às vezes, que mesmo quando eu dizia que eu não sabia nada, sempre tinha alguma coisinha que a gente sabia, mas nesse caso não tinha não, porque era muito técnico. Mas assim, a gente tem essa coisa de se depreciar, eventualmente, mas é chegar e entender no que é que somamos e, inclusive, não ter vergonha de dizer o que a gente não sabe. Com 70% você está com muito conteúdo. Muito Poxa, conteúdo. chega lá e fala, vem cá, me ensina isso aqui. Olha, sabe, falar o que os homens falam na entrevista, olha, eu não sei, mas o que eu não sei eu aprendo rápido. Exatamente. Eu também tenho uma história marcada por muitos homens que me deram a mão, que me estenderam a mão. E todos eles, de fato, muito diferenciados na educação.
Porque a educação é quem muda o mundo. Mas, sobretudo, eu preciso reconhecer meu pai. A conversa que meu pai tinha sobre negócios, sobre trabalho, sobre relacionamentos com o meu irmão, eu estava do lado. Ele não tinha uma conversa para a filha e o outro para o filho. O mesmo incentivo que ele tinha para o meu irmão, ele tinha para mim. E às vezes ele me abria horizontes até maiores do que os meus. E eu me lembro uma vez muito específica, assim, que mudou a minha história, no momento em que a minha vida pessoal estava passando por uma crise muito grande e eu tinha tido uma grande oportunidade de trabalho. Nunca esqueci disso. E eu liguei para ele. Falei, pai, eu não vou aceitar essa proposta de trabalho, porque eu preciso, nesse momento, focar na minha vida pessoal. Ele ficou até em silêncio, assim, na hora. Aí ele disse assim, não é assim que funciona. O mundo não para você arrumar uma crise. Você vai resolver a crise enquanto você aceita essa grande proposta de trabalho. É isso aí. E vai dar tudo certo. E naquele momento, naquele grande momento de trabalho, realmente as coisas na minha vida aconteceram de uma forma extraordinária. Eu vi a mão de Deus agindo poderosamente na minha vida, mas porque eu tive um pai que acreditou mais na minha capacidade do que e uma mãe que fazia o seguinte, e nessa oportunidade eu precisava assim de ter um esforço muito maior do que eu tinha naquele momento. E a minha mãe falava assim, eu vou desligar todos os telefones, eu vou desligar a campainha da casa para você treinar. E assim, como isso é importante, como os nossos pais acreditarem, validarem a nossa capacidade, é importante pra gente também continuar isso. Então assim, os meus amigos, os meus parceiros, o meu irmão, que sempre acreditou nisso, fez com que também eu me sentisse capaz para aceitar os desafios que eu aceitei. Eu me lembro uma vez, o Hamilton me ligou e falou assim, você quer apresentar um programa de TV? Eu falei, quero! Na hora. Eu já topei na hora. Falei, ótimo, quanto que eu começo? Ele falou, amanhã você tem gravação às 9h, não tem convidado. E se ligou. Eu nunca tinha assistido o programa, eu não sabia como ele apresentava, nada. E aí eu falo da ousadia. Eu passei a noite estudando, olhando, liguei pro meu melhor amigo, falei, você é meu primeiro convidado. E deu certo. Mas porque também ele confiou que ia dar certo. E eu aproveitei a oportunidade. É a bagagem, é a autoconfiança, olha só, nesses poucos episódios que você contou, é uma baita de uma rede, é uma criação que te impulsiona, é um pai fazendo papel de pai, é uma mãe fazendo papel de mãe, né? É um irmão que foi seu parceiro e que confia tanto em você que te propõe uma coisa assim. É você que vai confiada em quem você é, mas que também vai passar a madrugada estudando, porque não pode chegar lá só no carão. Tem que chegar no carão. Mas não dá pra ser só. Mas não dá pra ser só, tem que ter o que entregar. Tem. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, é muito importante, nem todas as mulheres são criadas assim. Nem todas tiveram essas oportunidades, a gente sabe disso. Os programas existem para isso, os programas voltados para a mulher, né? Há algumas entidades que são feitas para mulheres ou que tem o braço mulher, porque nem todo mundo está emocionalmente preparada para chegar chegando. Não tá. Né? Então, assim, a gente precisa também enxergar isso e só que preparar um terreno para que isso seja um rito de passagem, eu penso. Né? É aquela coisa de, existe uma entidade X e existe esse braço dessa entidade mulher. É muito importante em muitos contextos, porque às vezes as mulheres não chegam, mas não, na minha visão, isso é opinião minha, pura, minha, não represento ninguém além de mim mesma aqui. É uma coisa que eu acho que tem que ser um rito de passagem, porque senão, na intenção de incluir, segrega.
Exatamente. Porque a discussão principal, ela sempre vai ficar onde os homens estão. Por enquanto a sociedade ainda é o que é, ainda somos o fruto da criação que tivemos e que é essa que a gente sabe aí que existe no mundo, é isso. Então, assim, beleza, preparem-se. Aqui, ó, aqui é como se fosse o berçário. E não tem problema se, por exemplo, eu participo de um núcleo de mulheres lá do imobiliário em Goiânia, que ele é muito diferente, assim. Ali é a discussão de mercado mesmo. E é super legal que seja entre mulheres, porque saem outras ideias, outros assuntos e outras conversas. Mas não é o que acontece na maioria dos lugares. É mais sobre liderança, empoderamento e colocar a mulher pronta para andar. Você falou muito bem sobre o caminho. Como a gente está no caminho para Sim. se consolidar nesses espaços, na sociedade. E realmente a maioria das mulheres, eu digo isso de forma muito clara, não tem a mesma base que nós tivemos, a mesma validação. Por isso eu acredito que nós temos essa responsabilidade também Sim. de pavimentar um caminho e de apoiar outras mulheres. Por exemplo, meu gabinete tem 2/3 de mulheres. Ah, porque você é mulher? Eu falei, não. Por acreditar no potencial de outras mulheres. E acho que os braços também, acredito que esses braços das instituições são importantes para fortalecer essas mulheres para chegar na discussão principal. Porque se elas chegarem ainda sem saber o lugar delas, elas serão ainda mais segregadas. E quem me mostrou isso foi um homem. Essa questão de, na intenção de acrescentar, segregar, foi um homem que disse para mim assim, André, se existisse a Câmara Mulher, mesmo depois de 76 anos de história, você não seria presidente da Câmara hoje. E não seria mesmo. Exatamente. Porque eu entendo que as pessoas ainda não compreendem esse espaço. E não vão compreender na amizade. Vão compreender na luta. Sim. E a ministra Carmen Lúcia disse uma coisa muito legal esse mês. Ela disse o seguinte... Quando nós alcançaremos a igualdade, e ela está falando do STF, ela falou assim, quando nós tivermos 13 mulheres como ministras. Aí eu falei, mas isso é um absurdo, isso é uma hegemonia de mulheres. Ela falou assim, mas há pouquíssimo tempo atrás teve só 13 homens ministros. E ninguém falou que era uma hegemonia de homens. Então eu quero chegar numa sociedade, e eu gosto muito dela porque ela realmente luta, se posiciona, que não seja um absurdo, que não se fale que é uma hegemonia. E a gente sabe que isso é até utópico. Se a gente tiver 50-50, a gente está muito satisfeita. E não é necessário que seja assim, porque na verdade, o que eu entendo também, assim, na minha visão, né, deturparam muito o movimento feminista, por exemplo. Né, ele foi para uma outra coisa que não tem nada a ver com garantia de direitos iguais. Muitas vezes hoje vai pro queremos pisar nos homens, queremos excluir os homens. E isso é uma bobagem, porque não existe. Não existe é na pluralidade que existe. Mulheres. Exatamente, é uma bobagem. Todo mundo perde. Como toda guerra. Não tem guerra em que todo mundo não perca. Todo mundo perde. Até quem ganha a guerra perde. Né? Então, assim, não tem essa. Então, é muito isso. Você me falou um negócio esses dias, porque assim, essa ideia, ela não pode ser apavorante, mas é que também não precisa ter que chegar esse momento. É indiferente, só precisa ser assim, é normal, se forem 13 mulheres, ok, se for dividido, ok, se forem homens, ok, estamos numa sociedade em que é igual a ponto de que tanto faz se for de um jeito ou de outro, porque os direitos defendidos serão os mesmos, porque o olhar para o todo será o mesmo, e tem que deixar de ser absurdo, de fato. Aí eu só defendo que a gente precisa ter pluralidade. Se a gente tiver só os 13 homens, tem coisas que não serão defendidas. Do mesmo jeito que se fossem só 13 mulheres não serão defendidas. Eu acredito nessa pluralidade. O ideal é sempre a mescla. Assim como é na sociedade. É assim como é na sociedade. Nossos problemas reais são todo mundo junto. Exatamente, concordo demais. Outro dia, eu não quero, porque a sua memória é impressionante. Você me falou a frase que eu te falei que eu tinha até lido sobre a carreira. Que
a mulher, que o que falta para uma mulher fazer uma carreira brilhante Esposa em casa. é uma esposa em casa, cuidando do resto, né? Exatamente, segurando todos os pratos, É. equilibrando tudo. E eu acredito que o maior erro que nós estamos cometendo, como o movimento feminista ainda está em construção, virou-se essa coisa de contra os homens, que não tem nada a ver com o movimento feminista, mas também virou uma questão das mulheres superpoderosas, que dão conta de tudo e que querem carregar tudo. Ela quer carregar os filhos, a casa, o emprego, e aí estão todas exaustas, doentes e tudo mais. Estamos nos matando. Estamos nos matando. E eu me coloco nisso porque eu quero também segurar tudo e dar conta de tudo. Mas nós também precisamos achar esse caminho do meio de aprender a dividir. De falar, eu não dou conta de fazer tudo isso. Porque senão o resultado não vai ser bom. A gente só agregou. A gente não dividiu. Por quê? Porque historicamente, você vai ler, as mulheres foram autorizadas a estudar desde que, por exemplo, cursar uma universidade. Desde que o jantar estivesse na mesa às, sei lá, 19 horas, 18h30, o horário da casa. Desde que as camisas do marido estivessem engomadas. Desde que. Então, assim, beleza. Você vai fazer tudo o que esperam de você e mais aí você o que você pode quer fazer o mais. Exatamente. E aí nós fomos agregando e mesmo depois de adquirir direitos, nós não desapegamos dos deveres como se eles fossem só nossos. Exato. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos cuidar do lar, Podemos que nós não podemos zelar dos nossos maridos, que nós não devemos criar os nossos filhos, não é nada disso. Como você disse, podemos e devemos, mas nós também precisamos entender que nós precisamos dividir, que essa tarefa não é só nossa, que tudo bem se todas as camisas não estão engomadas, ou que você também nem saiba passar roupa. Mas que você tenha outras funções. E nós somos melhores com logística, com esse equilíbrio de pratos. Né? O homem mais bem intencionado não organiza tudo e todos e ainda trabalha fora, que nem a gente faz. Não mesmo. Não dá. Mas porque é uma característica de mulheres fazer mais coisas ao mesmo tempo. É cerebral isso, né? Só que aí, com essa característica também, que a gente dá conta de tudo, foi se empurrando tudo isso e nós fomos aceitando. Então, nós precisamos também entender. E eu digo nós, é porque eu me incluo nisso também. Eu já estive várias vezes querendo dar conta de tudo e muito cansada de tudo isso. Então, nós precisamos saber que nós precisamos de hobbies. Qual foi a última coisa? Esses dias me perguntaram, qual foi a última vez que você fez algo pra você? Eu não soube responder. Ai, alô por trás das câmeras aqui rindo, porque eu costumo perguntar para as pessoas quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Nossa, acho que talvez as mulheres que trabalhem muito pela primeira vez, elas vão te contar algo de trabalho. Mas eu comecei a perguntar para as mulheres qual era o hobby delas. Mas olha só, é isso, vai da vivência também, da posição que você ocupa e de onde você chegou. Algumas estão tão exaustas e fazendo as mesmas coisas e um robozinho no trabalho, um robozinho em casa, que elas não fazem nada pela primeira vez, é uma vida. A sua vida é outra. Mas aí você foi jogando, enchendo a bolsa, carregando a mochila pesada. E aí onde é que falta? E aonde é que falta? Faltou em fazer coisas pra você que você não soube responder. Não soube. E se você me perguntar assim, hoje, aí eu falei assim, não, eu falo assim, eu fiz isso pra mim, eu cuido da minha filha. Não, isso é pra outra pessoa também. Não, mas é pra mim, me faz muito bem. Aí a pessoa ia me desconstruindo. E foi uma amiga minha, vereadora, que ela é cheia de vida, ela é cheia de hobbies, e ela tá fazendo coisas que ela sonhava em fazer. Há muito tempo ela tá aprendendo a tocar violão. Eu achei o máximo, eu fiquei super fã de tocar violão. Então, assim, é muito legal isso, porque normalmente os homens têm hobbies, porque eles são incentivados desde criança a ter hobbies. O que você dá para um homem de presente? Você dá carros, você dá coisas que equipamentos incentivam esportivos, né? Eletrônicos. Os homens brincam de videogame. Para que você dá para as mulheres? Vassouras, panelas, tábuas, vassouras, bebês, geladeiras e bebês. Exatamente. E você ensina essas mulheres a cuidar, a servir, mas você não ensina elas a gostarem de algo. Por exemplo, o meu marido pesca, ele joga bola, ele tem um clube de charutos.
E eu acho o máximo. E aí eu comecei a falar para as minhas amigas, a gente precisa pelo menos encontrar. Uhum. Eu já vou ficar feliz encontrando com elas. Uhum. Então, assim, é um movimento, porque como você disse, primeira coisa que você me disse aqui, nós precisamos nos sentir merecedoras. Até de fazer algo por nós mesmas. Hoje eu vi uma amiga minha postando que ela se sentia extremamente culpada em deixar o filho para ir fazer a unha. E eu quis muito ligar para ela. Não tive tempo ainda, mas eu vou ligar para ela ainda. Para falar para ela que o filho dela merece uma mãe com unha feita se ela quiser fazer a unha dela. Eu estava falando ao telefone enquanto vinha pra cá e falei, então, mas hoje eu tô bonita, então, assim, não interessa se eu tô bonita de verdade. Basta que eu esteja me achando bonita. Acabou. Então, assim, autoestima é importante. Cuidar da gente é importante. Às vezes é uma unha que muda, sabe? Você pensar assim, nossa, todo dia esse negócio lascando, incomodando, e assim, tá feio, não gosto. Sabe? Assim, é um tempo para sentar e tomar um café em paz, ou é fazer uma atividade física, ou é ler uma página de um livro, ou é assistir um filme, ou conversar com alguém, ou respirar fora de casa, assim, sem culpa mesmo. Sem culpa. Então, assim, um recado que eu falo para as mulheres mesmo, que a gente precisa começar a entender que nós somos merecedoras de também aproveitar a vida. E o aproveitar a vida pode ser sentar num parque, pode ser tomar uma água de coco, pode ser fazer uma leitura, como você disse, mas assim, vivenciar aquele momento. Esses dias eu lembrei de como eu rezava com calma. Depois que a gente começa a trabalhar muito, ser mãe, esposa, até a oração, você tá fazendo a oração, fazendo café, e a coisa vai muito rápido. Aí eu falei assim, peraí, eu vou começar a fazer isso com calma. Nem que eu acorde meia hora antes. Alguma coisa tem que ser feita com calma, porque nunca vai dar para fazer tudo com calma. E tem uma coisa que você falou agorinha, que eu perdi o gancho na hora, mas eu vou voltar lá. Podemos fazer 1 milhão de coisas? Podemos. Mas não dá para ser tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, essa coisa de queremos estar bonitas, magras e felizes e bem-humoradas e super eficientes no trabalho e excelentes mães e ótimas esposas e boas donas de casa e boas amigas e Gente, quem faz isso tudo ao mesmo tempo? O dia tem 24 horas para todo mundo. Que hora? Como que faz? Não dá. Esses dias você postou uma coisa interessante que eu fiquei pensando. Você disse exatamente isso. Você postou, acho que tomando um suco, comendo uma bolacha e falou assim: as pessoas me perguntam como é que eu equilibro tantas funções. Aí você colocou assim: eu raramente almoço. Raramente almoço. É verdade. E assim, é porque as pessoas veem e falam: nossa, ela consegue fazer tudo, que não sei o quê. Mas você teve que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas. E às vezes a gente se cobra tanto, fala assim, mas eu preciso almoçar na hora certa. Eu preciso, igual você disse, eu preciso estar linda. Peraí. Em algum momento nós vamos estar menos produzidas no trabalho, nós não vamos entregar. E isso não é um defeito, porque a primeira pessoa que nos julga somos nós mesmos. Exatamente. E a segunda são outras mulheres. Aí eu preciso falar e tomar esse... Não tô dizendo que eu não julgue outras mulheres, eu não tô dizendo que eu não tenho falas machistas, mas depois que eu comecei a entender a importância da nossa união, eu comecei a vigiar essas minhas ações. E começar a acolher mais a mulher. Porque, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz quando você postou isso, foi assim, nossa, mas então eu tô parando de almoçar. Eu tô almoçando muito. Que absurdo! Eu julguei eu mesma. Eu falei, eu tô almoçando muito. Eu preciso otimizar meu tempo e parar de almoçar. Depois eu falei, gente, que loucura isso. Agora, olha só. Por exemplo, eu tenho coisas... Vamos lá. As pessoas... Eu tenho, às vezes, meu reloginho é um pouquinho desajustado dos outros. Por exemplo, vou até aproveitar aqui, ó. Vou mostrar meu patrocinador. Gente, que hora que eu tomo um shot? Inclusive, eu não servi para você tomar. Acho melhor você levar, que vai que você não dorme hoje à noite. Eu vou levar, eu já vou tomar amanhã cedo para melhorar meu dia. Exatamente. Que hora você toma? Eu tomo na hora que me dá uma baixa de energia, que é final da tarde. Quando eu ainda preciso render um monte.
E a hora que me dá um sonão, uma queda, é 5h30, 6 horas. Então, assim, o almoço não é uma coisa que eu sofro de ficar sem. Eu não sofro. Eu como, né, na hora que eu tenho fome. Hoje, eu almocei em casa. E eu tinha uma reunião que era almoço. Mas aí eu fui pegar meu filho em casa para deixar na escola. E ele estava terminando de almoçar. E a comida estava cheirosa, e eu estava com fome, e eu sentei e comi. E aí uma das meninas que trabalha comigo falou assim, eu sempre falo pra, sei lá quem lá, que a minha patroa é a pessoa que eu acho mais legal de ver comer. E quando ela tá comendo, eu paro pra ver, que eu falo, gente, que boca boa que ela come. Aí eu falei, sabe por quê? Porque tem algumas coisas, assim, eu não como porque tá na hora do almoço. Eu como porque eu tô com fome. Eu como porque tá gostoso. Se eu colocar no prato e não tiver gostoso, eu largo, eu não como. Então, assim, eu como, comer pra mim é um ato de prazer, inclusive. Não, eu não como pra encher barriga. Eu acostumei. Eu comecei sacrificando o almoço e por correria, porque eu prefiro levar os meninos pra escola e buscar na escola sempre que posso. Mas tem isso também, sabe? De colocar isso como um momento que tem que ser aprazível. consiga, comi voando, comida quente, mas era uma coisa que estava tão gostosa. E aí eu saí de lá e sentei no restaurante para ter uma reunião que era almoço. E eu não comi, porque eu tava sem fome, uai. Aí eu tomei só o cafezinho. Tudo bem. E tem direito de Aí fazer eu isso. falei pro pessoal da reunião, mas você não vai comer, que absurdo, nós vamos comer. Eu falei, gente, à vontade. Na minha casa tinha arroz com pequi. E eu comi carne de porco. Eu passei lá, engoli, vi Passei sentar lá aqui, e tá achei como? cheiroso. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, e ter o direito de fazer isso. Ah, não, eu vou numa reunião que é almoço e eu sou escolhas. obrigada Não a fazer isso porque é o sou. protocolo. É. Uma outra coisa sobre isso que eu digo assim, as mulheres, como nós fomos obrigadas. E não, você não precisa ficar sem almoçar se você sente fome na hora do Pois almoço, porque eu é. não. Depois eu fiquei me julgando, falei, gente, coisa absurda. Não, vou almoçar, eu sinto boa fome na hora do almoço. E vou em casa, porque eu tenho uma pequenininha. Exatamente. E é o horário que eu posso, né, no meio do dia, ver ela um pouquinho e tal. E passei a almoçar em casa por causa dela. Então, também tem o porquê de estar ali. E aí entra numa outra questão. Essa questão de a gente se sentir pertencente passa pelo lugar da gente aprender a dizer não. E nós não fomos educadas para dizer não. Porque nós somos educadas para agradar. Esse é um ponto que nós mulheres precisamos aprender. Não, eu não gosto, não, eu não quero. E não ser uma palavra completa. Exatamente. Não, obrigada. Não, obrigada, não quero. Por quê? Ah, mas é muito grosseiro. Não, não é grosseiro. Porque a gente precisa respeitar o nosso limite. Porque essa coisa de alargar os limites do que a gente é também traz pra gente muitas dores emocionais. Sem dúvida. E quando eu aprendi a falar não, foi maravilhoso na minha vida. É bom, né? Libertador. Eu não fui criada para dizer não, mesmo com uma criação muito incentivadora, que validava, que tudo isso. Eu não fui criada para dizer não. E isso eu tive que ir para terapia para aprender a dizer não. Porque eu não dava conta de dizer não. Porque não era o mais adequado, porque não era o melhor, porque eu queria que desse tudo certo e o não parecia muito agressivo. Eu já tentei carregar o mundo nas costas muitas vezes, aprendi a falar um não como ninguém. E ano passado eu caí nessa cilada aí por escolha, sabe? Também essa coisa de me responsabilizar, sabe? Assim, eu escolhi. E eu peguei um monte de coisas e eu tive um bug no fim do ano. Eu pifei. Inclusive não fui a uma festa de aniversário que eu precisava muito ter ido, confirmei presença e tudo. Eu pifei. Pifei. De não conseguir mais entregar nada. E assim, num dia complicado, fim de ano, aniversário da minha filha, as únicas forças que eu consegui reunir foram para estar com a minha filha e fazer do aniversário dela um dia importante para ela. Mas, assim, eu passei um mês péssima. Mas já entregou o que você mais precisava. Tudo certo. Mas, assim, o que me levou a isso? Excessos. Excessos. Dou conta, porque meu orgulho,
vaidade é dar conta de tudo. A minha vaidade, ela não é estética. Normalmente você vai me encontrar por aí descabelada, bem pouco arrumada. A minha vaidade é querer ser super poderosa. E mesmo eu, que abri mão disso, já aprendi a falar não um monte de vezes, vez ou outra, porque também a gente precisa entender que é cíclico. Cíclico. A gente nem sempre tá equilibradinha para fazer tudo bonitinho. Não. E acho que a minha também. Eu preciso dar conta de tudo, É. eu dou conta de tudo, eu consigo fazer, eu consigo entregar, eu consigo ajudar, Uhum, consigo agregar mais alguma coisa. uhum. E isso é muito importante. Quando eu digo do não, é de se respeitar mesmo, é entender até o Aham. desequilíbrio. Não tô bem neste momento para fazer tudo isso. E entender. Mas E eu aceitar ser mal vista, né? E De aceitar dizer ser o mal não vista. pro outro e do outro eventualmente ficar chateado com você e você aceitar que ele vai se chatear e depois vai ficar tudo bem. Mas o Ou não. grande segredo para isso, na minha opinião, é a gente ter o nosso exército. E aí é onde as mulheres precisam se unir. Porque os homens são muito É. unidos nessa questão. São. Eu já vi tantos homens defenderam uns aos outros. Você falou agorinha que quem critica a mulher é mulher. E é verdade. E isso existe. Então É a gente sim. precisa começar a se policiar. Sororidade precisa deixar de ser discurso. Precisa deixar de ser discurso. E passar a ir pra prática. Aham. Porque quando a gente começar a se unir, as águas, quando se juntam, são muito fortes. Exatamente. E aí nós vamos entender a nossa força de fato. Uhum. E isso é uma coisa que já existia, porque as mulheres criavam filhos e viviam como aldeias. Aham. As anciãs, as mais velhas, ajudando as mais novas, ajudando a criar os filhos, ajudando nos ensinamentos, as parteiras ajudando, formando umas às outras. Exatamente. E esse mundo moderno nos afastou nos condomínios, Uhum. nos afastou nas redes sociais, que é uma pura ilusão. E nós perdemos essa identificação de mulheres, essa coisa nossa que é intuitiva, Aham. que A é troca. instintiva, a troca. Porque a Mas, experiência da outra sempre nos serve. exato, só que como os homens continuam tendo hobbies, eles continuam caçando juntos. Sim. Os momentos são poucos, porque tá todo mundo no corre, Isso. mas existem os momentos Mas existem, deles. eles Isso. ainda estão É, juntos, é, eles ainda andam em matilha, é. eles ainda estão correndo juntos. E isso os fortalece, e Isso. nós não. Eu me fazia de doida sempre, assim. Dava umas fugidas, fazia um monte de coisas minhas. E eu conversando com os meus filhos essa semana, eu falei assim, nós paramos de fazer um monte de coisas. Muito em razão de trabalho, de querer render mais, porque eu me sentia devendo ali, sabe? Mas você fica menos feliz. Menos feliz. Menos feliz. Você deixa de ser você um pouco. Mas tudo bem também, que tem ciclos que a gente precisa entregar Não mais. pode ser pra sempre. Não pode ser pra sempre. Exatamente. O Igual você problema é a falou. gente absorver isso pra vida a ponto de nos adoecer. E adoecer, e aí pifa, e aí a gente não Exato. consegue. Eu acho que, assim, tem momentos da nossa vida que nós vamos precisar trabalhar mais. Aí eu tô carente, chata, chorona, depois de uma vida e pensando, gente, por que eu não sou assim? Mas por quê? Porque não foi por um projeto, não foi por um período. Eu engatei nessa. Espera aí, eu preciso voltar a dançar. Espera aí, eu preciso voltar. Foi o único fim de ano, o único dezembro que eu não tomei café com ninguém. Ninguém. Mas Então, eu fiquei chateada porque o aniversário era o meu, cara. Pior que sim. Pior que sim. Mas eu fiquei mal assim um tempão. E é triste, porque eu não sou assim. E aí você começa a repensar tudo como se tudo estivesse errado. Porque aí tem isso também. Tá. Aí Aí você relativiza tudo. tá errado. Aí, assim, tudo era ótimo, agora tudo é errado. E não é assim, né? E é difícil voltar para o centro. Então, assim, a gente pode se perder, mas perder pouco. Se perder demais da gente, não dá. Não dá. Não podemos, é difícil. E a nossa responsabilidade é criar, assim como você foi criada num ambiente em que escutou muito, né, e foi muito incluída, e seu irmão e você tiveram muito direcionamento, eu faço assim com os meus filhos, você com certeza direciona sua filha assim também para entender valores, para ter senso crítico. Aos meus meninos, por exemplo, eu tenho 2 meninos,
E eu falo o tempo todo para eles, não se envergonhem de ser diferentes. Não sintam vergonha de não ser grosseiros, eventualmente. Não sintam vergonha de dizer, não vou, não quero, não pertenço a isso, não é para mim, desculpa, não tô afim. Porque o homem ele é muito zoado, né? Ele é muito criticado se ele não pertence à turma, né? E assim, meus meninos estão sendo criados para serem aqueles rapazes muito estranhos, futuramente, em uns aspectos, sabe? Abrir uma porta. Eu fiz o discurso essa semana sobre abrir uma porta, puxar uma cadeira, carregar uma mochila pesada da menina, sabe assim? Gentilezas que não diminuem nem a mulher e nem o homem. Nessa coisa de eu não preciso que ninguém abra a porta pra mim. Não, ninguém precisa. Não, ninguém precisa. Não, todo mundo que tem braço e ele funciona e tem mão, abre a porta. Mas é que são coisas que, sabe, são legais. Sim, são legais. A mulher não nos menospreza servir o café. Não, eu adoro cozinhar. Colocar eu adoro mesa, ser cozinhar. A coisa da mesa é comigo, eu gosto. Eu acho também. Mas essa questão de a gente criar essa nova geração com essa consciência que a gente teve, eu acho que faz todo sentido, porque eu falo que a mão que embala o berço comanda o mundo. Os homens têm muito essa participação, obviamente, né? Uhum. Mas nós também, se nós formos machistas, nós vamos criar filhos e filhas machistas. Você está criando os futuros homens, eu estou criando uma menina. E qual é o legado, o grande legado que nós vamos deixar para essa geração? Um legado de trabalho, de mulheres que ocuparam espaços que antes não eram ocupados por mulheres, que ousaram sonhar e realizar. Mas, se nós somos mães, qual é a geração que nós vamos deixar? E a Cecília já é muito forte, ela só tem 1 ano e 8 meses, mas ela é muito forte. Uhum. Mas eu fico pensando exatamente nisso. Tem detalhes que às vezes a gente reproduz. Que fala, peraí, será que isso tá certo de eu ensinar ela a reproduzir? Uhum. Eu tenho me colocado muito nisso, igual você disse assim, de colocar isso. Eu tenho um projeto que chama Seja Protagonista da Nossa História. Uhum. Uma vez por mês, eu paro tudo que eu tô fazendo, vou para uma escola estadual, que já são adolescentes, para falar para eles isso. Peraí. Agarrem a história de vocês e sejam protagonistas. Não importa o que fizeram de vocês, importa o que você faz com o que fizeram de vocês. E aí eu falo, no meio dessa palestra, sobre violência contra a mulher. Da violência psicológica que existe muito nas escolas e das brincadeiras. E aí eu falo exatamente isso. Que o mais legal deles vai ser quando eles não rirem, não ficarem calados quando eles não concordam. E falar assim, isso não é legal. Fale isso pro seu colega. E eu falo assim, me manda uma mensagem quando você fizer. Pra mim ficar orgulhosa de você e tal, pra gente quebrar esse ciclo, porque você gosta, você disse, os homens têm esse negócio de ser zoados. E é muito difícil pra eles se posicionarem, mas eles não concordando. Ah, tia, eu não concordo deles fazerem isso com aquela menina. Mas eu não falo nada, porque eu tenho vergonha. Isso. Então eu falo assim, não, a partir de agora vocês vão falar, porque o diferente é falar. Exatamente. O legal, o empoderado é falar. Exatamente. E aí eu tenho visto, assim, tantas coisas legais acontecendo. E é tão bonito, né? A gente pode ter esperança. Isso, exatamente. A gente pode ter esperança. Eu acho muito legal. E, assim, tem um episódio que tá na pauta dessa 2ª temporada, que é isso, sobre como estamos criando nossos meninos. E eu quero conversar com algumas mulheres que eu tenho visto fazerem um trabalho muito legal, assim, nesse sentido, porque nós vemos muito mulheres reclamando muito dos seus companheiros e criando meninos para serem homens piores. Porque a regra é a regra para os outros, não para o meu príncipe. E a ânsia de proteger, e a falta de consciência de reproduzir os padrões. E assim, tem essa coisa muito da violência, você pontuou muito bem, mas nem todo homem é violento. Às vezes, não é violento, não é grosseiro, não é
Aí o que ele vai fazer? Na hora que a mulher bate o pé, que nem você falou lá atrás, eventualmente ele não vai bater, não vai agredir, não vai... Mas ele vai terminar com aquela menina porque é muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Muito difícil Nossa, de que lidar. mulher difícil de lidar. Impossível lidar com ela. Isso, eu não sei se você passou, mas eu passei 200 milhões de vezes. E aí, essa coisa de, nossa, que difícil lidar com ela. Por quê? Porque fala. Exatamente. Pra mim, sempre falam assim, ó, que meu marido é calmo demais, Uhum. porque eu devo ser muito difícil de lidar. Exatamente. Eu falo, gente, mas eu sou Nem é. super fácil de lidar, super tranquila de lidar, super amena. Mas só o fato de ver uma mulher num lugar de destaque, ocupando um lugar de decisão, já rotula essa mulher como difícil de lidar. E existe essa confusão mesmo, que parece que a mulher que, só porque ela é forte, só porque ela trabalha com uma coisa que normalmente há uma hegemonia masculina, assim, essa coisa, essa mulher, ela quer mandar na relação com certeza. Com Eu não vou certeza. chegar nem perto dessa. Eu sou assim, bate aqui, gente. Eu sou até coisinhas de mulherzinha chatinha eu tenho. Eu não gosto de ser o homem da relação, não. E assim, agora que eu estive assim num período ruim que eu passei, né, uns meses assim, meio na vida, no trabalho você precisa tocar, mas na vida pessoal esse negócio bate muito. Muito. E quem tá perto sofre, né? E assim, gente, meu namorado é um cara incrível. E compreende muito essas coisas e não é um desistente, sabe? E assim, de quê? Chaturas. Chaturas, e essas chaturas de mulherzinha chata que eu normalmente não tenho. Mas e ninguém de fora olha pra mim e acha que eu sou assim. Nunca! Porque eles acham que você vai ser super autoritária, mandona, que quer tudo do seu jeito e tal. E às vezes uma mulher que exerce o papel total de dona de casa vai ter muito mais essa personalidade, vai ter muito mais esse jeito de lidar. Mas a rotulação é muito pesada. Por quê? Porque no momento de criticar uma mulher, não se critica, você é incompetente, você faz má gestão. Não. Você é difícil de lidar, você é louca, você é desequilibrada. Quando uma mulher grita, ela está desequilibrada. Como quando o homem grita, ele é forte. E isso é muito sério, assim. Mas aí eu passo de novo. Como você disse no começo, o reconhecimento dos homens, ele vai só acontecer, na minha opinião, quando nós mulheres nos reconhecermos. Por quê? Porque numa situação de violência, de um relacionamento ruim demais, ou num lugar onde aquela mulher é maltratada e que nem sempre é dentro de casa e pelo companheiro, às vezes é num trabalho em que ela está sendo assim, submetida a coisas que são absurdas, né? Às vezes é numa relação com um familiar que nem mora na casa com ela. Essa coisa de entender, peraí, não vai falar assim comigo não? Peraí, isso aqui não me serve, isso aqui não cabe pra mim e eu não preciso passar por isso, né? Eu não mereço isso. E se posicionar mesmo, no sentido de defender a si mesma. Defender a si mesma. Sem Exatamente. escândalo. Apenas fazendo escolhas melhores. E ao longo da história, com a maturidade, a gente já vai aprendendo a fazer escolhas melhores, né? Vai. Ainda bem. Quando você conhece um cara e começa a sair com esse cara, namora esse cara e todas as ex dele eram loucas. Você é a próxima louca. Você é a próxima da louca, história. com certeza. Já Porque sai vai te desse enlouquecer e encontro. sair falando que você é doida. É sempre assim. A culpa não é desse alecrim. Esse cara que nunca errou num relacionamento, ele não tem uma história de falha dele pra contar, foge. Foge mesmo. E aí, a gente passa para essa questão de que a responsabilidade de manter uma relação e de salvar um casamento é da mulher. Não, uma relação, ela é sempre
responsabilidade das duas pessoas que estão dentro dela. Uhum. Então, não é porque a mulher é porque a mulher. Não, cada um tem a sua responsabilidade, o seu equilíbrio e o que ele vai alcançar com isso. E isso também nas relações de trabalho. Uhum. Não é porque é mulher ou porque é homem. Eu cobro do meu time das duas formas, da mesma forma. Só que eu entendo que cada um tem a sua personalidade e vão se complementar. E aí é por personalidade, é por tipo de pessoa, Não é por é vivência gênero. que tem, é por experiência de mercado, é qualquer coisa que seja menos gênero. E é isso, né? O sonho é esse. O sonho é esse, nós vamos sonho chegar é lá. esse. Vamos. A nossa geração não, mas a gente espera que a da nossa filha Tá ótimo. já tá ótimo. Tá Se ótimo. for para E nossas assim, se filhas, nós tá tivermos colocado tijolinhos para isso, já vale demais a pena. muito mesmo. Eu ficaria até amanhã aqui conversando, assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Como é de costume, né? Aqui eu vou contar para vocês, né, que a Andréia Rezende é a vereadora Andréia, é a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás. É advogada, é esposa, é mãe, é filha, é irmã, é amiga, é um monte de coisas. Tem projetos lindos, maravilhosos. Tem esse olhar muito forte, muito voltado para a valorização da mulher, para a inclusão da mulher, para a valorização de mulheres que contribuem e que têm um trabalho voltado a outras mulheres. Mas também não só isso, né? É uma mulher que, semana passada, por exemplo, fez um discurso que me deixou muito orgulhosa de ser uma mulher e estar ali vendo isso, né? E ouvindo, até cheguei a comentar, estamos no momento de discutir o plano diretor da nossa cidade e é uma voz fortíssima, é um posicionamento firme, buscando embasamento legal, técnico, cooperação de todos que impactam e serão impactados por essa alteração, né? Buscando trazer discussões e encontrar consenso, né? A alteração do plano diretor é um trabalho, né, que tem hoje uma comissão dentro da Câmara, que tem um presidente dessa comissão, me corrija se eu estiver errado, é comissão mesmo, isso. né, do plano. E é uma atribuição aí do município, né, de Anápolis, ele tem que legalmente alterar o plano agora, esse ano. Então, assim, é um trabalho que é feito com o secretário municipal lá, assim, a empresa que foi contratada, os vereadores, a sociedade e um chamamento seu, que eu achei incrível, maravilhoso, né, de dizer o que a nossa cidade será nos próximos anos. Sair do que estamos fazendo aqui e se Anápolis não for, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Somos nós que estamos decidindo, isso é muito sério. Né? Então, assim, muitas pautas relevantes, muitos projetos de lei que fizeram toda a diferença no nosso município, né? Muito... eu vou fazer a questão que nós coloquemos na legenda do episódio, nos comentários, em tudo quanto é coisa, todos os seus projetos que eu recebi aqui para falar, mas é um grande prazer poder dizer que nós temos uma mulher muito preparada, com excelente relacionamento e posicionamento político, com uma cabeça muito boa, com ideias muito boas, muito agregadora, extremamente competente, que está ali por competência e que ainda assim, de todas as formas, faz todo o possível para trazer consigo todas as mulheres.
E assim, ainda tem uma coisa que, infelizmente, nós precisamos pontuar. Nós estamos em Anápolis num momento lindo, mas que é muito raro, que é nós vemos os entes públicos batalhando pelo bem da cidade, Muito. olhando para o interesse público. Eu vejo em você um trabalho de verdade defendendo o interesse das pessoas, não o seu. É lindo de ver. Eu te agradeço muito, muito gentil e generoso da sua parte. Assim como esse espaço é muito generoso da sua parte, porque você é uma referência dentro da cidade, por tudo que você conquistou e desbravou. E eu acho importante te dizer isso também. Você não era da área da construção civil. Você assumiu esse espaço e também não precisava assumir. Você podia ter colocado um gestor, um administrador, mas você quis assumir. E você disse que você se colocou em lugar de conhecer, buscou parceiras. Uma noite você disse que seu primeiro contrato, você passou horas e horas e ninguém quis te ajudar a entender aquilo. E isso é muito bonito de ver. Hoje você é uma referência, mesmo tantos anos depois, de uma área ainda muito masculina. Nós temos o que nessa área? 2, 3? No máximo, em Anápolis, pessoas da estatura da empresa que você tem. E ainda assim, você resolveu pegar um tempinho seu, criar um podcast para dar voz para outras mulheres. Isso é muito bonito. Porque tudo é muito duro. A estrada é muito dura. E ver flores e oferecer flores pelo caminho que a gente passa é muito bonito de mulheres. E eu acho que é isso que faz todo sentido para a gente continuar caminhando. Nós, raríssimas vezes, vamos ter a cadeira puxada para nós, raríssimas vezes nós vamos ter o reconhecimento de homens e de mulheres, mas nós encontraremos homens e mulheres que nos oferecerão flores pelo caminho. E seremos essas pessoas. E isso é muito bonito. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu vi os outros episódios e eu vi que você trouxe mulheres dos mais diferentes tipos aqui. Mulheres muito simples, mulheres muito evoluídas. Mulheres reais. Mulheres reais. E que fizeram dessa construção algo bonito. E você hoje deixar tudo que você tem, um legado, um império, os seus filhos, a sua casa, para vir aqui falar comigo e falar de outras mulheres é muito legal. Então eu quero te agradecer por isso. Que você continue oferecendo flores pelo caminho. O que é que eu falo agora? Obrigada. Deus te abençoe. Não. Sempre. Nossa. Obrigada mesmo. E a vocês, muito obrigada pela audiência, mais uma vez, abrindo lindamente com esse episódio maravilhoso aqui, a nossa segunda temporada. Vem muita discussão bacana por aí, muitas convidadas maravilhosas, mulheres reais, como dissemos aqui. Obrigada pela sua parceria sempre. Eu quero mostrar essa peça linda da Stolide, esse anel maravilhoso, que é de um parceiro que patrocina esse episódio. Beijo pra vocês, até o próximo episódio. E que...